Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versos 3, 5 e 6. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Grande Pai, queremos inclinar nossas vidas ao Teu altar, à Sua disposição, porque só o Senhor pode controlar cada um de nós. Não queremos ser controlados por nós mesmos, ainda que há uma teima deste corpo, desta carne, em dominar. Mas pedimos que o Espírito Santo entre em cena para controlar nossos sentidos, para controlar nosso espírito e dominar ali no eixo central a alma de cada filho seu. Perdoa, ó Pai, cada um de nós, porque nós sabemos que aquele sangue que foi vertido fez uma limpeza, uma asepsia geral na nossa vida. Não há nada mal mais. Tudo o Senhor já perdoou, já apagou, já nos salvou, já nos curou. Faça-nos entender nesta hora em que vivemos, e o que temos que fazer é tomar posse destas bênçãos prometidas, concretizadas ali no Calvário. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A igreja governada pela palavra. Esses tipos nós temos na própria Bíblia, em Efésios capítulo 5, verso 32, falando sobre o casamento. Paulo disse: grande é este mistério. Se Paulo disse grande, porque é grande, não é pequeno, não é médio. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Agora, qual mistério? Era exatamente o mistério do casamento. Grande é este mistério. E saber que a igreja tem um governante, ela tem um que manda nela. Ela não é liderada por si mesma. A igreja de Jesus Cristo não tem seu cheque próprio. Ela não é assim. Ela tem que pedir para Ele. Ela é liderada por Ele. A igreja de Jesus Cristo não é como as mulheres de hoje. Por isso, nem tudo você pode dizer que é tipo. O casamento que é tipo da igreja, de Cristo e a igreja,
a gente teria que examinar que casamento é este, que é tipo da igreja e Cristo. Tem casamento que não é tipo, tem casamento que são sinais de prostituição, que já passaram por um leito com mácula, então ele não é tipo, porque Jesus não faz isso com a igreja antes do casamento. Jesus não vai para a cama espiritual com a igreja antes do casamento. Ele só vai depois que ele casa com ela. É por isso que você tem que entender hoje que nós estamos na cama com ele. E temos que sentir prazer com ele. Porque tem mulher que não sente prazer. Tudo isso, se você não aplicar da forma bíblica correta, você não sabe o que significa o casamento com Cristo. Porque tem pessoas casadas, principalmente as mulheres, que não sentem prazer com o marido. O marido sente prazer, mas a mulher não sente prazer. Então, muitos que dizem ser casados com Jesus também não sentem prazer. Eles estão com Jesus, mas não sentem prazer. Eles não sabem o que é o prazer do casamento, da união, da relação espiritual. O profeta chamou isso na mensagem Casamento e Divórcio de uma relação profunda, sexual e espiritual. Por que profunda? Por causa da revelação dos 7 trovões. Por causa da revelação da palavra, que não é uma relação rasa que se tem com a igreja. Cristo tem um relacionamento profundo, espiritual. A irmã Brana bate ali, espiritual. Um ato sexual espiritual, profundo com a igreja. Quando a igreja rejeitou ter este ato, ele largou de Laodiceia e arrumou nós. Aí o irmão Brana levou para o tipo lá do rei Assuero, que a rainha Vaste não quis vir ao rei quando ele chamou, então Esther entrou no lugar. Laodiceia não quis vir a palavra revelada quando Deus mandou o profeta, porque é assim que Deus chama a esposa. A mensagem da hora, a palavra da hora, porque Deus não quer que sua igreja seja governada pelo homem, pelo sentimento do homem, pelo domínio do homem. Deus quer que a igreja seja governada pela palavra, e a palavra sempre está encarnada em alguém. No princípio era o verbo, que é a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A minha palavra e a sua palavra somos nós. Se você fala e não cumpre, isso é o quanto você vale. Nada. Certo? É o quanto você vale. Nada. Falando e não cumprindo. Porque isso é o que valoriza. O homem é a sua palavra. O que valoriza Deus é a sua palavra. O que ele diz, ele cumpriu e cumpre. Tem valor a palavra. Se a minha palavra não tiver valor, eu não tenho valor. Por que Deus tem valor? Porque sua palavra tem valor. Aleluia. E a gente começa a sentir religioso. Agora, valoriza isso para você ver. Se você não dá valor à sua palavra, o nome vai para o SPC, você não luta para tirá-lo, porque talvez foi uma distração sua, foi um momento difícil na vida, mas você luta e vai lá tirá-lo, porque você luta pelo seu nome, o seu nome vale. O nome de Jesus ficou sepultado nas eras, mas ele lutou, foi lá, desenterrou o nome dele. Ei, glória! Aleluia! Mas ele teve o tempo que o nome não está valendo. Já no SPC da igreja. Os ministros, a igreja, não valorizou o nome e colocou o nome de Deus no SPC, na lista negra. Mas Jesus levantou o Lutero, levantou o Wesley, levantou os pentecostais e o nome continuou lá. Ele diz, não pode ficar assim. Elias, levanta e restaura isso para mim. Restaura o batismo. Restaura a fé apostólica.
restaura o meu nome. E aí começou o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi restaurado pelos unicistas. O verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo foi restaurado pelo Elias. Ele começou em Atos 2:38, restaurando o batismo, o nome. Então cada um tem que ver isso. Olha, a mulher tem que fazer de tudo para não jogar o nome do homem, porque uma mulher que gasta muito, ela joga o nome do homem no SPC. Foi isso que a igreja, quando casou com o Estado lá com Constantino, na era de Pérgamo, ela casou com o Estado, ela atolou o nome de Jesus no SPC. Dali para cá você não vê mais batismo em nome de Jesus Cristo. Foi para o SPC, foi para a lista negra da igreja romana. E acabou. Aí Deus falou: Lutero, sai daí dessa igreja romana mesmo e começa a levantar com o meu nome. E ali começou a justificação, santificação, restauração de dons, mas não trouxe o nome. Aí Deus teve que levantar Elias, virá primeiro e restaurará todas as coisas, inclusive o nome de Jesus Cristo no batismo. Amém. Aleluia. Então, Deus quer que a igreja seja governada pela palavra. Não é pelo homem, não é pelo sentimento humano, mas governada pela palavra. Eu estou falando uma coisa aqui que está na era de Éfeso, parágrafo 82, que eu tirei o título aqui. Também creio que a igreja deve ser governada pela palavra. Tem hora que a gente chega num pedacinho desse, já forma um título, e aí vai chegando literatura e Bíblia, vai chegando mensagem para poder falar sobre estas coisas. São muitos pontos importantes que nós precisamos mexer. Mas lembra do caráter do marido e da mulher, que é o tipo Cristo e a igreja. Tem hora que, como Cristo, eu me envergonho. Porque o homem representa Cristo, a mulher representa a igreja. Eu quero ver se a mulher, representando a igreja, se ela se envergonha. É hora que tem que envergonhar que tipo de vida que está vivendo, que tipo de marido é. Senhor Jesus, o Senhor diz na sua palavra que é um tipo, mas eu estou meio fora disso aqui, eu não estou certo com esse tipo, eu estou errado, eu estou fora do tipo, e eu preciso voltar ao tipo. O marido é um tipo de Cristo, que não bate na esposa, mas ama. A esposa é o tipo da igreja de Cristo, que não domina o marido, mas ela reverencia o marido. Ela é dominada, ela não domina, ela é dominada. Agora, a gente tem que trazer tudo para o original e fazer um teste. Você pega Cristo e faz um teste com você como marido, dá choque. Você pega a esposa de Cristo e faz um teste com a mulher, com a esposa aí, dá choque. Mas não está dando certo isso. Não está correspondendo. Isso não está bom. Alguma coisa tem acontecido. Nós temos que perceber isso. Então volta ao original. Irmãos, queira ou não, se nós queremos ir para o céu, ou volta para a Bíblia ou vai para o inferno. Porque não tem jeito de ir para o céu fazendo o que nós queremos, o que a igreja quer, o que ministros querem. Nós temos que voltar à palavra, porque o que deve governar a igreja é a palavra. A mulher quer ir para o céu, mas ela quer cortar o cabelo, então ela tem que saber que ela não vai para o céu, vai para o inferno. Ela tem que ter pregador que pregue para ela, dizendo para ela que ela não vai para o céu desse jeito, porque é o que a Bíblia diz, que o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. E quando ela corta o cabelo, ela está cortando o véu. E quando ela corta o cabelo, ela desonra o cabeça. E o cabeça dela é o marido. E uma mulher desonrável, você sabe o que ela é. E ela espera ir para o céu. Então não vai. Agora não é só por ter cabelo comprido que vai para o céu também não. Não. Tem que deixar o cabelo comprido, depois ainda tem mais coisa. É a mesma coisa de 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 em diante. Verso 15 diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Se for só isso, pronto. Ah, bom. Mas, e a sequência do versículo? Se permanecer na fé. Se parasse aí, ainda dava mais uma chance. Mas vai seguindo o versículo. Com modéstia, que é vestido simples.
e bom senso, condição de examinar a si próprio. Bom senso. Tudo isso faz parte da salvação. Não é uma salvação baseada em cabelo. Não é uma salvação baseada em vestido. Mas sem estas coisas, você não vai lá. No inferno você vai encontrar um monte de mulheres de vestido comprido e cabelo comprido. No inferno. Mas no céu você não vai achar nenhuma de minissaia e de cabelo curto. Eu acho que isso daí basta. Para nós vermos que Deus quer governar-nos com a palavra. E é o que diz a Bíblia, gente. É o que diz a Bíblia. A mulher esteja em silêncio. Não permito, porém, que a mulher ensine. 1 Coríntios 14, 34. Não adianta nada isso para as mulheres. Elas querem ensinar até o marido. E uma pregadora, ela ensina o marido das outras ainda. E não é para ensinar nem o marido dela. É para ficar calada na igreja. Então ela está fazendo uma coisa contrária à Bíblia. E ela tem homens levantados segundo as suas próprias concupiscências para apoiar esse evangelho mundano, o qual ela ministra. Mas ela tem que saber que é preciso de um Elias para levantar e falar contra essa Jezabel. E mostrar para ela que é assim diz o Senhor, a Escritura. Para ela ficar calada na igreja. Paulo diz, não permito. E ele diz, e se você for profeta ou espiritual, vocês saberão que eu tenho o Espírito do Senhor. 14, 37 e 1 Coríntios. Então, se a pessoa não chegar a esse domínio, de deixar a palavra dominar, é a palavra que domina. Aquela ali é a igreja do vestido comprido, é a igreja do cabelo comprido. Não é a igreja da Bíblia. Vocês não têm coragem de falar que ela é a igreja da Bíblia antiga, que Deus nunca moderniza. Deus não é playboy. Encontramos um monte de pregador playboy, mas Deus não é playboy. A Bíblia não é uma Bíblia que ela é aquela coisa que sempre tem que renovar segundo dia. Então ela está nova segundo dia. Não, ela é nova segundo a palavra do dia. Cada vez que uma palavra, uma escritura se cumpre, aquela Bíblia ela é nova. Mas nunca ela é playboy. Ela nunca vai viver segundo o mundo. Se o mundo tira a roupa, a Bíblia também tira. Não. A Bíblia é Bíblia. Ela é aquilo e ela vai pedir conta para mim. Deus vai nos julgar. São Paulo diz que é com respeito à palavra que irá nos julgar, porque ele nos julgou através de um varão, e esse é Cristo. Então, a palavra é que nos julga. Não é um homem, é a palavra. Não é uma igreja. Alguém diz, a minha igreja não crê assim. O que Deus tem a ver com a nossa igreja? Ele vai mandar tudo para... Deus não tem nada a ver com a igreja. O meu pastor não crê assim. O que Deus tem a ver com o pastor? Você é contra o quíntuplo. Não sou contra o quíntuplo de Efésios. Só que um pastor que não prega de acordo com a Bíblia, Deus não o considera como pastor. Nós consideramos, nós o denominamos, nós colocamos algum slogan nele. Esse é o fulano de tal. Mas Deus não. Se eu não estou de acordo com a palavra, eu posso pôr o nome que eu quiser em mim. Deus me chama de cego. Se eu não cumpro a palavra como ela é, começa com todas as denominações. Se não cumpre Atos 2,38, que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Se não cumpre com isso, Deus o trata como pastores cegos. São pastores, mas cegos. Mas são estudados, eles sabem homilética, eles sabem isso e sabem aquilo, e são teólogos, e Deus diz cego, guiando cego. Por quê? Porque a minha palavra diz assim. Por que você não crê assim e diz que isso foi para o tempo dos apóstolos? A mesma igreja que vai para o céu do tempo dos apóstolos é a mesma igreja que vai para o céu hoje. É a mesma, com a mesma natureza.
Deus não tem igreja com várias naturezas, Ele tem com uma natureza só, porque Deus tem uma igreja. Ele nos julgará pela igreja primitiva. É aquela, diz o irmão Branham, é o modelo. A igreja primitiva é o modelo. Então você tem que caminhar ali. Agora, quando ela saiu do Espírito Santo, e como entrou o Nicolaus, como um diácono que tem muita força, e como um diácono ele chegou a trazer uma doutrina para a igreja. Pensa bem um pastor que pode fazer. Se um diácono fez isso, trouxe a obra dos nicolaítas e depois a doutrina dos nicolaítas, a semente dos nicolaítas, pensa bem o que um pastor pode fazer, porque foi um diácono que começou cheio do Espírito Santo. Quer dizer, cheio da palavra do dia, e depois acaba desviando daquela palavra e colocando doutrina que não está de acordo com a própria palavra. Sabe o que os atos e obras e semente dos nicolaítas, o que faz? O irmão Branham chegou a mostrar aqui no parágrafo 85 da Era de Éfeso. Ele estava falando aqui. Veja hoje em dia, se você ler Atos 2, de 1 a 4, como alguns o leem, você poderia lê-lo assim. E como se cumpriram os dias de Pentecostes, veio um sacerdote com uma hóstia e disse: põe a língua para fora. Põe a hóstia na língua, e ele mesmo bebeu vinho e disse: agora você tem recebido o Espírito Santo. Quer dizer, para ler a Bíblia de acordo com uma igreja. Você quer ler Atos 2, de 1 a 4, igualzinho os pentecostais? Você vê assim, se você ler, você tem que ler assim: como se cumprir o dia de Pentecoste, todos falaram numa língua estranha que ninguém entendeu. Está chocando com Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, desceu do céu um fogo como um vento veemente e encheu toda a casa, e eles passaram a falar em línguas, e aí começou a notificar que língua que eles falaram. Não língua estranha, nem língua dos anjos, mas começou a notificar partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia. Agora eles pegam, não, você fala em língua estranha, você tem o Espírito Santo. Está do mesmo jeito da igreja católica. Põe a língua para fora e põe a hóstia na língua e diz: você recebeu o Espírito Santo. Não, meu irmão. A palavra governa a igreja. Não é um homem, é a palavra. Mas vocês querem ver como perdeu o poder? Incrível! Isso é exatamente ao que tem chegado o nicolaísmo hoje em dia. Eles dizem, não faça caso ao que diz a palavra de Deus. Agora, se a palavra que domina a igreja, como que pode ter uma obra dos nicolaítas dessa daqui, um sistema desse dizendo não faça caso ao que diz a palavra de Deus? Creia no que diz a igreja, porque sabe o que eles mostram, o que o irmão Branham clareia aqui para nós? Eles dizem assim: você não a pode entender, nós temos de interpretá-la para você. E aí o grupinho fica cego, esperando no pregador interpretar a palavra para ele. Além do mais, a Bíblia não está concluída. É o que eles dizem, obra dos nicolaítas. Aí você pega a obra dos nicolaítas em tudo, até na mensagem. Gente dentro da mensagem dizendo: olha, nós temos que interpretar para você, porque o irmão Branham disse que cavalgaria nesse caminho uma vez mais. Então você sabe, você não pode tomar a mensagem do jeito que ela está. Você tem que passar pelos intérpretes da ressurreição do irmão Branham dentro da mensagem, e eles vão te ensinar isso daqui, porque a mensagem não está concluída. Olha o que eles podem dizer. Do mesmo jeito, obra dos nicolaítas nesses pregadores, dizendo: a mensagem não está concluída. Como a obra dos nicolaítas diz também, a Bíblia não está concluída. Nós precisamos interpretá-la para você. E aqui você vai encontrar pessoas dentro da mensagem dizendo: a mensagem não está concluída. Mas quando eu leio Apocalipse 10:7, eu leio diferente. Que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á, concluirá o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Eles podem achar que a gente é doido, mas é uma doidura boa. Eu sou louco pela palavra certa.
Posso não dar certo com muita gente, mas eu dando certo com a palavra, porque quando você dá certo com a palavra, sempre você terá Esaú para te perseguir, você terá Ismael para te perseguir, você terá Judas para te perseguir, você terá Balaão para te perseguir, você terá anticristo para te perseguir, você terá falso profeta para te perseguir, você terá a besta para te perseguir. Mas fique com a palavra, fique, porque a igreja é governada pela palavra. Por isso, a esposa, ela tem que ser governada pelo marido. Porque o tipo da igreja mundana, o tipo da igreja socialista, é que a igreja, a mulher manda, a mulher governa, a mulher domina, a mulher tem poder igual com o marido. Mas segundo a Bíblia Sagrada, que nenhuma lei pode mudá-la, a Bíblia diz, ele te dominará. Agora, esse dominar não é com tirania, com maldade, ele te dominará pela palavra, porque Cristo domina a igreja pela palavra da promessa. Ele tem promessa e domina os meus sentimentos com suas promessas. Não é que a tirania, você tem que me obedecer, senão você vai ver comigo. Não, não é assim. Jesus não fala assim com a igreja. Jesus simplesmente dá a promessa e ela diz, Senhor, creio em Ti, creio na Sua palavra, creio na Sua promessa, sou dominada, tenho prazer de te pedir coisas, não de ter o meu talão de cheque à parte para eu não ficar te pedindo, mas eu quero te pedir, e a hora que eu te pedir, eu quero ter aquela adoção plena. Oh, irmãos, aqui na terra tem uma adoção que nós precisamos. Quando pedimos a Deus, é Deus. Olha para você ver, não sou eu quem tem o meu talão de cheque. Quando eu peço algo para Deus, Ele diz, irmão Brana, Ele te dá o talão de cheque em branco e diz, ponha quanto você quer aí. Tente fazer isso com a sua mulher. Tente fazer isso com ela, você vai ficar no SPC. O cheque vai voltar, porque ela nem pergunta quanto de fundo tem. Ela quer gastar. É por isso que a palavra falada, quando foi dirigida pelo Espírito na casa da irmã Hatmuser, o que foi? Fala para ela pedir o que ela desejar. E ela receberá, mesmo $1 milhão. Foi a maior oferta que uma viúva pôde ter. $1 milhão. E William Branham falou para ela, e ela diz, mas irmão Branham, eu não sei o que pedir. Ela não foi pelo $1 milhão, ela não sabia o que pedir. Irmão Branham diz, você pode pedir a cura da sua irmã, ela está paralítica. Você pode pedir a bênção para os seus pais que estão velhos, mas não falou dos filhos. Mas eu não sei o que pedir. Logo ela olhou e disse, poderia ser salvo os meus 2 filhos, que vale mais do que $1 milhão. Se uma alma vale mais que o mundo inteiro, eu tenho 2 almas em casa, William Branham. Poderia ser salvo essas 2 almas, vale mais do que $1 milhão. Mas se fosse uma viúva cheia de conta, primeira coisa, $1 milhão, oh, é glória, $1 milhão. E aí não vai cair mesmo. Por isso que Deus não pode fazer certas promessas para nós, não só para a viúva, nem para mim. Que se o senhor já vai dar $1 milhão, eu vou fazer CD para o mundo inteiro. De que é isso? Não é isso que Deus quer me dar, não é dinheiro, não. Mas a questão da religião é que leva tudo para o lado do dinheiro. É dinheiro, e assim passa a enganar. E a igreja não é dominada mais pela palavra. Ô irmãos, eu queria ter tempo para me enxergar aqui em pontos vitais, para a gente ver estas coisas. Eles dizem, a Bíblia não está concluída, tem que mudar com os tempos, e nós lhe diremos quais são as mudanças.
Quão contrário é isso à palavra de Deus que diz enfaticamente: seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Amém? Onde quer que haja conflito com a palavra, céu e terra passarão, mas nem sequer uma palavra de Deus falhará. Assim é o povo, assim o povo é guiado por pessoas que presumem ser o que não são. Presumem ser pregadores e não são perante Deus. Olha, eu tenho que pedir misericórdia. Presume ser pastor e não são. Presume ser obreiro e não são. Presume ser diácono e não são. Dizem que são vigários de Cristo, mas o que eles são é anticristo. 85, a era de Éfeso. Agora, que tem coisa boa, aqui tem tanta coisa boa, porque a igreja é governada pela palavra. Nada mais pode governar esta igreja senão a palavra. Aleluia. Parágrafo 81 da era de Éfeso. Deixa eu tomar alguma coisa aqui também. Muito bem, agora qual era o clima espiritual da igreja? Ela tinha deixado o seu primeiro amor. Deixando o seu primeiro amor da palavra de Deus, foi-nos revelado como tendo caído de sua origem, que era o Pentecostes. Em português, claro. Isto quer dizer que esta igreja estava em perigo de ser despojada da liderança do Espírito Santo, o controle do Espírito. Foi isto mesmo o que aconteceu depois que Moisés conduziu Israel para fora do Egito. O plano de Deus era conduzi-los pela coluna de fogo, elocução profética, milagres e sinais, e as maravilhas dadas por Deus. Isto era para ser executado por homens. Agora preste bem atenção a isto, porque esse ministério, mesmo no tempo de Moisés, era para ser executado por homens selecionados por Deus. Homens selecionados, quer dizer, não é qualquer um que vai chegando, aí eu conheço a Bíblia, eu conheço a mensagem, então você já sai pregando aí. Sai pregando. Selecionados por Deus e ordenados por Deus. Olha o tipo de homem que irmão Branham mostra. Selecionado por Deus. Não é selecionado pela igreja, não é selecionado por um grupo de ministros. Selecionado por Deus. E quando Deus seleciona alguém para pregar, Deus nunca seleciona como um grupo de ministros quer. Sempre aquele homem selecionado por Deus vai falar coisa que o grupo de ministros não vai gostar. Sempre foi assim. Quando Deus levantou a João, foi assim. Quando Deus levantou a Pedro, foi assim. Alguém dizia, não, mas quem tem que pregar sou eu. Deus diz, não, eu quero é Pedro. Eu selecionei Pedro. Alguém queria dar ainda uma palavrinha de ajuda para Deus, mas espera lá, senhor, ele falhou ali perto. Ele falou, não, ele não falhou. Foi eu quem disse que antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Não foi ele que falhou. Ele cumpriu a minha palavra. Tem coisa que é duro. Eles dizem a meu respeito, Osmar falhou. Osmar falhou. Não, ele diz, não. Ele tinha que saber disso para poder pregar isso daqui. Entende? Eu vejo estas coisas, ele falhou. Não. E se você olhar pela Bíblia, vai ali, Pedro, como que você diz que não conhece Jesus? Como que você diz que nunca viu ele? Como que você diz que não é um dos dele? Que vergonha! Mas estava cumprindo uma palavra. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O homem falhou? Falhou, mas cumprindo a palavra. A palavra governa a igreja. E aquele homem era a parte da igreja que Deus ia levá-lo como pastor, fazer dele um pastor, escolher, selecioná-lo
como pastor, então para começar você tem que ser governado pela minha palavra. Me negarás 3 vezes. O galo cantou. E ele tinha negado 3 vezes. Ele caiu em si. Tem hora que a pessoa falhou para cumprir a palavra. Hoje Deus não está escrevendo Bíblia mais, já está tudo escrito. Até os 7 trovões estava dentro da Bíblia e o próprio irmão Branham não sabia até 1963. Mas quando ele chegou em 64, 65, ele mostrou para nós que os 7 trovões já estavam escritos dentro da Bíblia, porque não pode aumentar nem diminuir a palavra, e a palavra está concluída. Eu gostei disso. Que até hoje, não está escrito, porque está escrito ali. Não está escrito, não escreva. Os 7 trovões soaram as suas vozes, e está escrito na Bíblia. Não escreva, mas soou as vozes. E a voz é a palavra. E ela já estava lá. Porque no final de Apocalipse 22, diz: se alguém tirar ou acrescentar uma palavra do livro, será tirada sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Nada pode aumentar esta Bíblia. Nem os 7 trovões, revelado por William Branham, não aumenta a Bíblia, porque a Bíblia é concluída, ela é completa. Como que alguém espera que os 7 trovões seja uma coisa fora das Escrituras? Você é um falso profeta dentro da mensagem. William Branham diz que não pode ser assim. Ele diz: já está escrito lá. Foi tudo revelado lá. Ele diz: quando revelou os selos, os 7 trovões estavam lá. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. Diz: foi revelado nos selos. Então está dentro da Bíblia. Está nas entrelinhas. Mas está dentro da Bíblia. Não pode aumentar nem diminuir. Amém. Então esses homens que Deus tinha que levantar no tempo de Moisés eram homens selecionados por Deus, ordenados por Deus e equipados por Deus. Agora você pensa, vamos jogar um pouquinho rapidamente lá para Davi, que Davi, qual o equipamento que Davi tinha? Uma funda. Uma funda. Mas quando ele chegou para lutar contra o gigante, que o próprio Saul diz: quem vencer esse gigante eu darei a minha filha em casamento. E quem é que não quer casar com a filha do rei? Não sabe a cruz que ele vai carregar. É assim, quem é que quer casar com filho de pastor? Não sabe a cruz que vai carregar. Aquele que vencer, eu dou a minha filha em casamento. O indivíduo, oh glória, eu vou. Davi nunca pensou nisso. A hora que ele chegou para Saul, Saul diz: bom, eu tenho que te equipar. Vem cá. Põe essa funda de lado. Põe a palavra de lado. Põe o que Deus te deu de lado. Vem cá, eu vou te equipar. Aí Saul pegou, colocou a couraça dele em Davi, colocou o capacete dele em Davi, deu a espada para ele e disse: anda agora para nós ver. E aquela coisinha raquítica não está aguentando sair com aquela armadura. Ele diz: majestade, tira essa roupa daqui, eu vou com a minha fundazinha mesmo. Deus me selecionou, Deus me ordenou e Deus me equipou com uma funda. Catou a funda e foi. E se ele tivesse dado uma paradinha antes, podia dizer: majestade, a questão de eu ir lutar contra esse gigante e derrotá-lo não é porque eu quero casar com a sua filha, não. A questão é uma coisa: é que esse povo filisteu está zombando do meu Deus, e meu Deus está dentro de mim e não gostou disso. Aleluia! Ele não gostou disso. E eu também não gosto disso, porque eu tenho a natureza de Deus. Aleluia. Por isso catou a funda e foi e afundou a testa do gigante com uma pedra. Aleluia. Um homem selecionado por Deus. A igreja
deve ser governada pela palavra. Amém? Oh, meus irmãos, isso é tão tremendo e a gente precisa de levar este ensinamento avante. Meu irmão, se for, você já sabe. Aleluia. Vamos aqui. Enviado e depois enviado por Deus. Quando Davi chegou para Saul, não foi o pai dele que enviou. O pai dele enviou ele para levar boia, ele é um boieiro. Vai levar comida para seus irmãos lá na guerra, vai fazer alguma coisa, você só serve para isso mesmo, não tem nem tamanho para lutar. Não tem tamanho, não tem nome, não tem nada. Depois Deus falou para ele: eu te dou um nome entre os grandes da terra. Deus deu para Davi um nome entre os grandes da terra. Ele não era grande, mas Deus deu um nome para ele entre os grandes da terra. Aleluia. E sempre é depois que você vence que é assim. Deus te dá um nome entre os grandes da terra. Não importa o que aconteça. Está o Davizinho ali, sendo falado por todo mundo. Venceu o gigante. Ele disse: não foi eu não, é o Senhor que estava em mim, que venceu. Eu fui com uma fundazinha, vocês sabem que essa funda aqui não mata gigante. Não mata. Quem matou foi o Deus que estava aqui nessa funda. O Deus que estava nessa pedra. Eu sou o selecionado, o equipado, o enviado. E por isto a pedra também foi enviada na testa do gigante. É na cabeça dos intelectuais da mensagem. Mas Deus tem que usar um Davi para jogar essa pedra na cabeça dos intelectuais, dos gigantes da mensagem. O problema é que eu creio nisso. Aleluia. Eles rebelaram-se, quer dizer, Israel rebelou, e quiseram estabelecimento de regras e credos pelos quais se pautaram. Depois eles quiseram um rei. Depois eles quiseram ser igual a todo mundo e se enveredaram pela apostasia completa e pelo esquecimento. Foi assim que começou a primeira dispensação da igreja e foi piorando cada vez mais até que o Espírito Santo foi completamente rejeitado e Deus teve de destruir o povo. Eles começaram com Deus e depois tiveram que ser destruídos pelo mesmo Deus. Isto é o que aconteceu. Começando com Deus e depois foram destruídos pelo mesmo Deus. Aleluia. Vamos aqui mais um pouquinho para me encerrar, se eu der conta, senão vamos para 1 hora. É como um anjo. Olha bem, fala de doutrina, 82, era de Éfeso. Vê você como foi o começo na primeira igreja? Foi chamada Atos. Logo chegou a ser uma doutrina. Chegou a ser a norma, a regra inflexível. Finalmente dominou e Deus foi lançado a um lado. Era apenas uma sombra. Isto é isto. Se for possível à noite eu vou falar sobre títulos, que é muito importante. São os títulos dados aos homens que separa os homens de Deus. Separa eles de Deus. Mas deixa eu prosseguir aqui. Oh, começou tão pequeno, tão quietamente, tão pacificamente, parecia ser algo bom, algo puro. Então se apoderou e como uma serpente, pitum, ela aperta até expulsar a própria vida e a matar toda a espiritualidade que havia na igreja. Oh, esta falsa vinha é sutil. Se vocês puderem, volta comigo um pouquinho lá atrás, quando nós estávamos dentro da denominação pentecostal. E a denominação pentecostal era como essa serpente piton, apertando, tirando a espiritualidade. O que nós fizemos? Saímos fora antes de morrer. Saímos fora dela, dessa serpente. A falsa vinha estava entrelaçada a William Branham. Os pentecostais entrelaçados a William Branham, a falsa vinha.
Isso é fácil para ver, todo mundo vê. O difícil é ver hoje a falsa vinha dentro da mensagem entrelaçada à terceira etapa. Primeira e segunda etapa é exatamente onde entrelaça a terceira etapa. Não vai dar tempo de eu ler tudo aqui para mostrar para vocês que um sistema que foi de Deus foi abolido e depois o povo quis retomar aquele sistema. Eu quero deixar o mesmo parágrafo 83 da era de Éfeso para você saber disso. Senão depois até eu me perco sem saber essas coisas. Era de Éfeso, um sistema que era de Deus. O sistema de Arão era de Deus. Quando chegou no tempo dos Nicolaítas, eles tomaram o sistema de Arão outra vez e aquele sistema já era anticristo. Porque já havia o sistema de um mediador, que era Cristo, entre Deus e os homens. Havia um mediador, Cristo. Aí eles colocaram o sacerdote, aí colocam o pastor. Por isso, vem irmão Branham mostrar estas coisas que nós lemos aqui. E nos fez reis e sacerdotes. E nos fez. Cristo é rei e sacerdote. Depois que ele venceu, ele nos fez. É ele quem nos fez. É a palavra que nos governa. Agora, se a palavra me dá oportunidade, me posiciona, e eu não aceito aquilo, eu sou falso também. Então eu não pertenço àquela palavra, porque a esposa de Cristo ouvirá a palavra, porque é a palavra quem a governa. E ela não é noiva hoje para desobedecer. Ela não é noiva hoje para emburrar com Jesus. Ela não é namorada hoje para emburrar. Hoje nós somos esposa. E sabe o que faz uma esposa? Fala, Senhor, que tua esposa ouve. Não é o espírito social. Fala, Senhor, que depois eu vou falar e vou ver, abalizar nossas palavras para ver se eu vou te obedecer. Não, fala, Senhor, porque nós ouvimos. Amém? Mas também uma igreja que tem um esposo como Jesus, o que você quer mais? Irmãos, e sabe o que é que nós temos na Bíblia? É que um bom marido representa Cristo. Uma boa esposa representa a igreja. Não foi o que Paulo diz para nós aqui? Efésios, capítulo 5, lá para o verso 30, 31. É isso. Representa a Cristo. Esse homem, esse bom marido, representa a Cristo. Esse pastor representa a Cristo. Essa igreja representa a Cristo. Agora somos dominados pela palavra. Também creio que a igreja deve ser governada pela palavra. Amém? Vamos para a era de Tiatira 69. É a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem como um marido é a cabeça da mulher, ele a governa. Mas a igreja é uma mulher também, e seu governador é a palavra. Jesus é a palavra. Aleluia. Agora eu tenho que entender, Jesus é a palavra. As pessoas pensam que Jesus é a palavra só lá do Calvário. Não, Jesus, nesse tempo final, é a palavra apocalíptica. Jesus é a palavra que foi tirado do véu. Jesus é esta palavra. Jesus é Malaquias 4 hoje. Jesus é São Lucas 17, 26 a 30. Dias do Filho do Homem. É Jesus. Jesus no homem. Jesus é Apocalipse 10, 7. É um homem. Jesus no homem. Isso que é a palavra que nos governa é a palavra daquele dia que foi revelada, e Apocalipse 10:7 foi revelado para nós nos dias da voz do sétimo anjo, cumpriu
o segredo, não vai cumprir. Cumpriu, é assim diz o Senhor, é assim diz a palavra. Para mim vale a palavra e não os credos dos homens. Quem governa essa igreja é a palavra. Não sou eu quem governo vocês, é a palavra. O dia que esta palavra não estiver nos meus lábios mais, vocês me deixam e procurem quem a tem, que é muito melhor. Porque só a palavra pode governar a igreja, como só o marido pode governar a esposa, não o chefe de trabalho dela. Que muitas vezes o chefe de trabalho governa a esposa, mas o marido mesmo não consegue colocar no lugar em casa. Mas o chefe diz para ela: vai ali, dona Maria, vai ali, dona Joana, vai ali, dona, vai ali, dona, vai ali. Ela vai, vem aqui, faz isso, ela faz. E o marido não pode falar nada, diz: você me enche, porque você não faz isso. Isso prova que ela é uma falsa esposa, isso prova que ela é uma falsa igreja. Uma mulher é amada pelo marido e ela tem o prazer de servir o marido. Foi para isso que Deus deu Eva para Adão. Diz: você não pode ficar só não, fica muito chué, esse homenzarrão aí parado, sem ninguém ao lado, solteirão. Ô, Adão, vem cá. Como diz o pastor Nunes, chegou, deu uma anestesia nele, adormeceu ele e fez uma operação e tirou a Eva de dentro dele. Olha, fica com ela ao lado aí que vai ser bem melhor para você. Vai te dar problema, mas a mulher dá problema, mas é a melhor coisa que Deus tinha depois da salvação. É uma mulher. Então quem não tem, ele vai fazer, certo? Vamos encerrar aqui? Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela está em adultério. Quer dizer, a mesma coisa, se a mulher rejeita a liderança do marido e toma a liderança de um chefe, a liderança de uma outra pessoa, que ela admira, aquela liderança ela aceita. O fulano manda ela fazer, ela faz de tudo para o fulano, mas o marido pede para ela uma coisa, ela resmunga, faz cara feia e dá bico. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela está em adultério. Agora você me cite uma igreja que não tem desistido da palavra, aceitando em lugar da mesma as tradições e os credos. Todas são adúlteras, tal mãe, tal filha. Era de Tiatira 69. Deus te abençoe. Deus te ajude a entender que precisamos ser governados pela palavra. A igreja é governada pela palavra, não pelo sentimento do pastor, mas pela palavra. E a palavra que governa a igreja hoje são 7 trovões, 7 selos revelados, terceira etapa concluída. Terceira etapa concluída. Irmão Brana diz: os ungidos dos últimos dias, 262. Tradução dos Estados Unidos. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então, a terceira etapa está concluída. Foi! Não será! Foi! Eu creio, é a palavra que governa essa igreja do último dia. Não é o Osmar, é a palavra. É a palavra, é a Bíblia. Capítulo 10, de 1 a 7, já foi cumprido. Capítulo 10, de 8 a 11, está se cumprindo. Está diante dos nossos olhos. Estamos ministrando agora a palavra para reis, sacerdotes, para leis, reis, gente, nações, línguas, que estamos transmitindo a palavra. Isto é o que é importante. Por quê? Porque somos reis e sacerdotes. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da palavra. Obrigado pela oportunidade de crer. Crer no Senhor. Ajuda-nos a ter paciência para ouvir o Senhor, ouvir sua palavra, ouvir sua voz. Ajuda meu irmão, minha irmã, a ouvir a voz, não de um pastor humano como a mim, imortal, mas ouve a voz do bom pastor. Amém. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a vida.
ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, verdes águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Eu não quero habitar na terrena Canaã, na terrena Canaã, Canaã. Ela é uma figura